A Maldição da Residência Hill chegou sem muito alarde na Netflix, mas bastou um fim de semana pra ganhar o público e assustar muita gente. Mas será que é tudo isso? A gente vai fazer o nosso Veredito Express agora da série, então acompanha. A série, que é criada e dirigida pelo Mike Flanagan, é baseada no livro da Shirley Jackson, que foi publicado em 1959. Só que a série conta uma história bem diferente da original e usa apenas alguns elementos do livro. A adaptação tem 10 episódios e mistura diferentes linhas temporais de forma não linear para contar como a família Crane foi afetada pela Residência Hill. Os pais, o Hugh e a Olivia, eles compraram a Residência Hill, que é essa casa que tem fama de mal-assombrada, só que eles pretendem reformar tudo para vender por muito mais do que eles pagaram. E com eles estão os seus 5 filhos, o Steve, a Shirley, a Theodora, a Nell e o Luke. E como eles estão de férias, eles ficam com bastante tempo livre para explorar a casa e para serem explorados pela casa, que basicamente se alimenta das pessoas e dos seus desejos. E depois, no presente, você vê que esse verão na Residência Hill teve muitas consequências, e aí você vai ter que ir juntando os pedacinhos para poder responder todas as questões que são deixadas abertas. We're not like any other family. We're different. Because of where we grew up. Hill House. Se você chegou em A Maldição da Residência Hill querendo passar mal de medo, talvez você fique um pouco decepcionado. Eu, pelo menos, confesso que eu fiquei tensa, mas isso foi muito mais pelo clima criado pela série, que, por sinal, tem uma ótima direção de arte, tem figurinos muito bons, porque eles se passa parte nos anos 90, parte no presente. A caracterização dos personagens é muito boa, dos fantasmas também. Mas um fator muito importante para dar vida para tudo isso é o elenco. A transição entre o passado e o presente é muito boa, a escalação do elenco foi muito certeira para tornar isso possível. Então os atores, tanto no passado quanto no presente, conseguem dar personalidade para os seus personagens e ao mesmo tempo manter uma unidade. E isso é essencial em uma narrativa que vai e volta no tempo. A Carla Gugino tá muito bem, o Henry Thomas, que você conhece do ET, ele dá uma atuação que começa muito simples e depois ela vai ganhando camadas, e que você vê essas camadas culminando na atuação do Timothy Hutton, que é quem interpreta o Hugh mais velho. Sem falar nas crianças, que são todas fofas e atuam melhor que muito adulto. E quando elas se tornam adultas, todo o elenco segura muito bem os personagens. O Michael Huisman, que você deve conhecer de Game of Thrones, é outro que tá maravilhoso. Ele é basicamente o principal, porque ele é o irmão mais velho, é ele que conduz a maior parte da narrativa. Então 50% do sucesso da série se deve por essa boa escalação do elenco e na capacidade dos atores de entender todo o psicológico dos personagens, porque por mais que ela seja sobre fantasmas na superfície, a série acaba sendo mesmo sobre trauma e medo, e não medo da morte, mas de viver. Se as atuações são 50% da série, os outros 50% se deve à direção do Mike Flanagan, porque é bem comum na TV você ter um diretor comandar todos os episódios de uma temporada, mas quando isso acontece, é lindo, como aconteceu com True Detective. Isso faz toda a diferença, principalmente quando é uma série que lida com várias linhas temporais e você precisa ter uma unidade. E também é isso que permite que os atores tenham um trabalho acima da média, porque você dá espaço pra atuação crescer. O Flanagan, ele gosta de criar cenas longas, e isso é muito eficiente quando você tá numa narrativa que depende de tensão. Então você acaba indo junto com os personagens. Tem uma cena que tem uma pessoa que tá só descrevendo algo que aconteceu no passado, e você acaba indo junto com ele, só com a sua imaginação. Isso é muito legal. E claro, a gente precisa falar do episódio 6, Duas Tempestades, que são 4 planos sequências, mas que na verdade eles são unidos como se fossem uma única cena, que é o ápice da série em termos de planejamento narrativo, atuações e obviamente de tensão. E não dá pra falar mais nada, porque senão estraga, vale muito a pena. A Maldição da Residência Hill foi uma excelente surpresa e é um ótimo exemplo de como o terror é um gênero que consegue falar sobre a condição humana em profundidade. E terror é perfeito pra explorar o psicológico do ser humano. A série é muito mais do que susto, até porque pra mim, muito dos sustos eles são um pouco sem timing. Na verdade, eu levei um susto, que na verdade é um jumpscare na série toda, e o resto foi tensão, assim. Would you wake us up from a dream like that? Eu dou 4 ovos com gosto, e eu fiquei muito ansiosa pra ver Doutor Sono, que é a adaptação da continuação de Iluminado, que vai ser dirigida pelo Mike Flanagan e promete muito. Você gostou da Maldição da Residência Hill? Gostou desse formato de Veredito Express? Então fala aí nos comentários, curte o vídeo, assina o canal.